Bom, nação, muita chuva aqui no sul, por isso esse barulho aí no fundo da gravação, desde já peço desculpas, mas vamos que vamos. Olha aqui, galera, queria começar este vídeo aqui fazendo uma reflexão, ou pelo menos deixando aqui uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que o Flamengo não jogou pelo menos um terço do que jogou ontem contra o Corinthians, lá na partida contra o Palestino? Por que, meu Deus do céu? Cara, se o Flamengo contra o Palestino tivesse jogado um terço do que jogou ontem, com aquela aplicação tática, com aquela raça mostrada ontem dentro de campo, com aquele comprometimento, se o Flamengo tivesse mostrado um terço, meu irmão, a gente teria saído lá do Chile com pelo menos um ponto, o que basicamente garantiria a nossa classificação, porque pegaríamos o Bolívar com a cabeça mais tranquila e depois fecharíamos a nossa participação na fase de grupos, porra, contra o Milionários, tranquilo, talvez chegássemos nessa última partida até classificados. Cara, se a gente arranca um ponto lá no Chile, a gente hoje teria 5 e o Palestino ficaria com 4. O Milionários ficaria na lanterna do grupo e o Flamengo vice, beleza, entendeu? Era tranquilo, um mísero empate, meu irmão. O Flamengo deixou escapar, por quê? Porque naquela partida contra o Palestino, o time estava acéfalo, irreconhecível, completamente desinteressado e muito mal arrumado dentro de campo. Lamentável, lamentável. Mas, bom, águas passadas não movem moinhos, né, como se diz. Vamos falar do jogo de ontem e de hoje para amanhã. Mas antes, galera, deixa eu me apresentar aqui rapidinho para você que está chegando agora e ainda não me conhece. Muito prazer, meu nome é Fábio Souza, eu sou deficiente visual, sou cego total. Esse aqui é o meu canal Flacegueta. Desde já, peço que vocês ajudem aqui o projeto é relativamente novo, está um pouco mais de um ano no ar, então precisa sim do seu engajamento, da sua colaboração. Então, por favor, dê uma olhada aí nos vídeos anteriores. Caso você goste, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um breve comentário se possível, um like e também o seu compartilhamento. Galera, por favor, o compartilhamento ele é importantíssimo, porque assim outras pessoas tomarão ciência do projeto e farão a mesma coisa que você, sabe? Caso goste também, elas chegarão juntas aqui comigo, então por favor, façam todo esse papel protocolar de engajamento que, além de tudo, ele é 100% gratuito, não vai te custar sequer um único centavo. Outro recado rápido é o seguinte: caso você queira entrar no grupo do WhatsApp, né? O grupo oficial do canal que está lá no Zap, eu vou deixar o link aqui do grupo na descrição e vou deixar também o e-mail para contato, tá? Caso você queira, enfim, mandar uma letra lá bacana comigo, trocar uma ideia pelo e-mail, se tornar um parceiro, um apoiador, qualquer parada que eu valha, é só mandar um e-mail. O e-mail é fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's de Zico, tá, galera? Mas vai ficar inscrito aqui na descrição. Antes de falar do jogo de ontem, da belíssima vitória do Flamengo, a gente tem que reconhecer quando o time vai muito bem, tem que exaltar, tem que comemorar mesmo, sabe? Porque é o Flamengo, galera, é o Mengão em campo. Então, quando a gente desfila o nosso talento, a gente tem que exaltar. Quando a gente entra em campo e paga mico, a gente tem que dar porrada mesmo. Essa que é a parada do canal. Aqui, pô, como não tenho rabo preso com ninguém, pô, dificilmente vocês me verão em cima do muro ou medindo palavras. Claro que vou tentar sempre buscar o respeito, sabe? Fazer análises de modo respeitoso, transparente e sem exageros, sabe? Sem aquela coisa sensacionalista que a gente vê em outros canais, sabe? Tentar ser eu mesmo e ponto final. Esse é meu trabalho, esse é o Flacegueta, esse sou eu. Então, ontem o time foi muito bem, então vamos aplaudir. Mas antes, deixa eu dar aqui umas notícias muito breves. Por exemplo, quero falar sobre o Sub-17 do Mengão, que é capitaneado ali pelo Felipe Luiz, nosso futuro grande treinador, multicampeão pelo Mengão, Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo. O Flamengo tá indo bem na Taça Rio, que é o campeonato carioca equivalente da categoria, né, Sub-17. E ontem os meninos foram a Conselheiro Galvão, lá em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, e meteram 3-0 no time da casa. Quem se destacou novamente foi um atacante de 16 anos chamado Joshua. O nome desse moleque é muito maneiro, né? Joshua. Joshua me lembra um disco do YouTube, The Joshua Tree, a árvore de Joshua. É muito maneiro, né? Então, cara, esse moleque fez um hat-trick, marcou 3 vezes, e é a segunda vez na sua carreira que ele marca. Ele já tinha marcado antes contra o Rezende, parece que ano passado, enfim. Então, segunda vez que ele marca um hat-trick.
e é um dos maiores destaques desse sub-17. Claro, além do tal do Daniel Dantas, que é um outro atacante artilheiro também, mas o Joshua desponta como um dos principais nomes. E daqui a pouco, meu irmão, esse garoto vai estar no profissional e fará a mesma fumaça, o mesmo sucesso que fez o Vini, que agora está fazendo o Lohan. O Joshua está com uma multa rescisória de 50 milhões de euros, mais de 250 milhões de reais. E cara, ele, pasmem senhoras e senhores, ele já tem mais de 100 gols com a camisa do Flamengo nas categorias de base as quais disputou. Cara, o moleque é muito top, cara, muito top. E vamos observar que daqui a pouco ele se juntará aos profissionais, se assim Deus permitir. Atacante Joshua, 16 anos, joia do ninho do Urubu e é um dos responsáveis pela belíssima campanha do Mengão na Taça Rio, Copa Rio, Sub-17. Flamengo tá a uma vitória de entrar na classificação ali do G4 para fazer as semifinais e partir para o título. É isso aí, cara. O Flamengo deu uma breve rateada porque poderia estar melhor colocado. Não está porque o time fez uma excursão dos Estados Unidos, foi participar de uma competição lá da Adidas, né? Infelizmente não fomos campeões, mas por causa disso o Sub-17 ficou desfalcado algumas rodadas, então estava na quinta colocação, passou pela Madureira, pulou para quarto, falta uma última rodada para consolidar a sua vaga às semifinais. Tudo tranquilo, tudo dominado, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns ao Joshua, uma joia do ninho. Outra notícia aqui, meu irmão, é o seguinte, ontem, depois da partida, o Bruno Spindel veio a público e declarou a posição do Flamengo com relação a paralisar ou não o Campeonato Brasileiro. Bruno Spindel foi bem sucinto. E eu tenho certeza que hoje o Flamengo voltará a ser vidraço. O Flamengo hoje vai levar pedrada de tudo que é lado, porque se posicionou de modo transparente e se posicionou da forma contrária àquelas pessoas que são a favor da paralisação. Em especial aquela galera que tem aquele viés político, né? Enfim, aquela coisa toda. O Flamengo fala uma coisa, a galerinha vai ao contrário do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, na figura do Rodolfo Landim, teve lá a sua predileção pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que automaticamente angariou um tanto de ódio por parte de alguns segmentos da sociedade. Então o Flamengo, só pelo fato de ontem ter declarado que é contra a paralisação do Brasileirão, hoje já vai levar pancada da imprensa esportiva, ou pelo menos de boa parte dela. O Bruno Spindel falou o seguinte, o Flamengo entende que jogando, atuando, ajuda muito mais o povo do Sul do que simplesmente parado. Porque é aquilo, né, galera? Quem não é visto não é lembrado. Por esse lado, o Bruno tá mais do que certo, o Flamengo tá mais do que certo. Quem não é visto não é lembrado. Flamengo atuando, tem condições de manter as campanhas na cabeça do povo, tem condições de levar um certo acalanto até aqueles próprios gaúchos que estão isolados lá no Sul. Tem pessoas que têm energia, tem pessoas que estão em municípios com segurança ainda, e essas pessoas sim têm o direito de assistir o seu clube de coração. Tem muito flamenguista no sul do país, assim como em qualquer parte do planeta. Então o Flamengo desse modo entende, atuando ajuda muito mais essas pessoas e também mantém as campanhas de arrecadação de dinheiro e produtos mais quente na cabeça do povo. E tá certo, é isso aí, cara. Quem não é visto não é lembrado. Agora, a galera da LFF, que são os opositores, sabendo que os times da Libra, em sua maioria, os grandes que lá estão, são a favor da continuidade do campeonato. O que a LFF vai fazer? Vai levar para o lado da politicagem, para o lado do clubismo, e a LFF já declarou que é a favor da paralisação. É aquilo, se a Libra fosse a favor da paralisação, vocês podem ter certeza que a Liga Forte, a LFF, seria contra. Como a Libra, na figura do Flamengo, é contra a paralisação, a LFF é a favor. Guerra política, sabe? Palhaçada de bastidor. Mas a posição do Flamengo é essa, e eu já falei aqui no canal, eu concordo com o Flamengo, não porque eu sou Flamengo, mas sim pela continuidade do campeonato, porque o país inteiro está funcionando, com exceção do Rio Grande do Sul. Cara, a gente não pode nem falar Sul como um todo, porque Santa Catarina tá de boa, Paraná tá de boa, então o problema é Rio Grande do Sul, tá? Então, lamentável a situação, mas o país tá andando e precisa continuar andando. Agora, se tiver que parar, meu irmão, vai ter que parar futebol, vai ter que parar basquete, vai ter que parar vôlei, vai ter que parar todas as competições esportivas que estão rolando no Brasil e, inclusive, vai ter que parar a produção de novelinha, vai ter que parar um monte de parada. Porque assim, ou para tudo, como na pandemia, ou não para nada, entendeu? Parar só o futebol brasileiro é sacanagem, né?
para tudo ou não para nada. Então tem que continuar seguindo mesmo, porque o país é muito grande, contratos precisam ser respeitados. Claro, as ajudas às pessoas do Sul nunca devem ser negadas, em hipótese alguma. Uma outra notícia rápida é a respeito do jogo de ontem. O Lohan brilhou. Primeira vez, galera, vamos falar a verdade. Primeira vez que eu vejo esse moleque, a gente vê esse moleque jogando realmente bola junto dos profissionais. Ontem ele jogou muito bem, das outras vezes jogou razoável e muitas das suas atuações não foram essas coisas, mas ontem, de fato, o Lohan jogou muito bem, deu um gol, fez assistência, não só isso, participou, buscou o jogo, deu passe, enfim, lutou, teve garra. Então foi de fato o melhor jogador do Flamengo em campo. E por conta disso ele recebeu elogios. Ele recebeu elogios do Vini Júnior, por exemplo. Vinícius Júnior, assim que a partida terminou, escreveu na rede social craque de bola e marcou o Lohan. Pô, muito maneiro ter esse apoio do Vini. E teve um apoio também de um jogador do Fluminense, o qual tá dando pano pra manga, o tal do Cauã Elias. Esse moleque chamou o Lohan de Rugal. Rugal, para você que não tá ligado no videogame, é um personagem de um videogame chamado The King of Fighters, um jogo de luta muito maneiro, muito melhor que Street Fighter, né? Saudade desse jogo, quando eu jogava muito mesmo. The King of Fighters 97, especial, a melhor de todas. Então tinha um personagem chamado Rugal, o qual ele faz uma pose quando ele ganha uma luta, uma batalha. E o Lohan tá usando essa comemoração. E o Cauã Elias elogiou o Lohan, chamou ele de Rugal, não sei o que, e a galera do Fluminense já tá pegando um print dele, o qual, no caso o Cauã, chama o Lohan de monstro, essa coisa toda. Então há um carinho muito maneiro por parte do Cauã Elias, do Fluminense, para com o Lohan. E os torcedores do Fluminense, obviamente, não estão gostando nada disso, estão levando por um lado que não tem nada a ver. Cara, é aquilo, a gente sabe que o jogador de futebol, tudo é amigo, todos eles são coleguinhas um do outro. E nas categorias de base, meu irmão, é basicamente uma coisa só. Esses moleques se falam, trocam informações, brincam, saem juntos, se divertem. Não tem inimigo, cara. Se tiver inimigo, é um ou outro. A grande maioria são amigos. E esses moleques são parceiros, cara. Então, o fato do Cauã elogiar o Lohan é maneiro, cara. E da mesma forma que se tem um moleque do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, que faz uma parada maneira, tem que ser elogiado pelos moleques do Flamengo. Isso é desportividade. Agora, seria muito feio se o Cauã viesse às redes sociais e xingasse o Lohan. Tipo, jogador de M, não joga nada, entendeu? Isso é muito pior. É muito pior. Então o que o Cauã fez foi uma atitude muito bacana, elogiou um amigo, um garoto que está na batalha assim como ele, e cara, sorte a toda essa meninada, e assim que os torcedores têm que pensar e não simplesmente tacar pedra no Cauã. Cauã tá certo e os torcedores fluminenses estão de mimizada, bando de tricolete, banana, é isso que vocês são. Partir aqui pro jogo rapidinho. Braz, para fechar o último tópicozinho antes de falar da partida. O Marcos Braz ontem interpelado sobre a ausência do Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno na convocação do Dorival Júnior. O Braz foi sucinto e disse: só lamento pelos jogadores, cada um com seus problemas. Basicamente foi isso. E o Braz está mais do que certo. Pro Flamengo, a melhor coisa hoje é a não convocação do Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno. Se bem que, parando para pensar, eu acho que no caso desses dois, para o Flamengo seria melhor. Em especial a convocação do Fabrício Bruno. Por quê? Temos na zaga Léo Pereira, temos na zaga o Davi Luiz e temos o Léo Ortiz, fora o outro garoto, um Kleber, não sei agora o nome dele. Sei que outro garoto lá também muito bom, quinto zagueiro. Então é isso, ó. Se o Fabrício fosse para a seleção, não faria tanta falta assim. E no caso da lateral esquerda, tem o Ayrton Lucas, que tudo bem. Esse saindo, fica o Matias Vinha, mas é óbvio que o Matias Vinha vai para a seleção do Uruguai, então a gente ia ficar lascado na lateral esquerda. Então, caso o Fabrício fosse convocado para o Flamengo, seria bom pela valorização do jogador. Se valorizaria, o Flamengo venderia ele na próxima temporada e faria uma grana maneira em cima do jogador, né? Como ele não foi convocado, paciência. Então o Braz falou, paciência, cada jogador que se cuide, meu irmão, é isso aí. Cada jogador que cuide da sua carreira e que faça por onde ser convocado na próxima. Ponto final, o Flamengo tem nada a ver com isso. Pro Flamengo, agora, é muito bom que a Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, o próprio Varela, o Eric Pulgar não sejam convocados, porque o Flamengo vai ter uma funilação muito importante no meio do ano enquanto a Copa América estiver acontecendo. Então é isso, pro Flamengo,
hoje, tomara que ninguém seja convocado. Em teoria, talvez a convocação do Fabrício Bruno fizesse bem pro Flamengo, que o Flamengo não sentiria muita falta naquela posição, haja vista que tem jogadores aptos a suprir a ausência do Fabrício, tá entendendo? E é isso. Agora, no caso do De La Cruz, não. No caso do Arrascaeta, não. No caso do Érico Pulgar, não. Esses jogadores não podem ser convocados. E se Deus quiser, assim não serão. Dane-se Copa América, problema do Dorival Júnior, problema da CBF. Flamengo é muito mais importante, Flamengo acima de tudo. É isso. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, Mengão 2-0, Maracanã com quase 60 mil torcedores, renda de mais de 3 milhões de reais. Flamengo jogou muito bem, nota total para o time, nota 7.5, tá bom demais, né? Uma boa atuação, não foi uma atuação ainda brilhante, brilhantíssima, mas foi uma belíssima atuação, então 7.5 tá ótimo. Destaque da partida, como tem martelado aqui, foi o Lohan, jogou muito bem, primeira vez que esse moleque realmente jogou muito bem com o manto sagrado. O time mostrou uma disposição raramente vista nesta temporada, pelo menos nos últimos 8 jogos. O time estava morto, mas ontem deu uma ressuscitada. Gerson voltou a jogar bem, inclusive foi elogiado pelo Tite na coletiva. Tite falou que ele é um jogador polivalente, pode atuar em várias posições, inclusive ele faz isso desde quando começou na base, tendo isso aí no seu chip interno. É um jogador que flutua, foi comparado até com o Jadson, com o D'Alessandro, enfim, Tite com as suas loucuras de ex-treinador de seleção brasileira, sabe? Então comparou o Gerson com esses caras e, cara, o Gerson ficou na boa. Mas ontem realmente ele teve uma atuação muito boa e poderia ter sido até um pouquinho melhor, mas foi muito melhor do que estava vindo sendo, sabe? Outro que foi bem também foi o Cebolinha, embora tenha tido algumas escolhas erradas ao longo da partida, mas enquanto esteve em campo jogou razoavelmente bem. Teve uma outra finalização muito boa, tentando surpreender o goleiro do Corinthians. Cebolinha muito bem. E o Pedro fez o que tinha que fazer, marcou um belíssimo gol, há de se dizer. Mas agora preocupa a atuação do Pedro para o próximo jogo contra o Bolívar. A situação do Flamengo não está muito fácil não, porque está arriscado a gente ficar sem o Pedro e sem o De La Cruz. Esses dois jogadores ontem saíram com problemas musculares. Hoje está todo mundo de folga, eles serão avaliados provavelmente amanhã. Amanhã, segunda-feira, para o jogo já na quarta. Se eles ficarem fora, claro, no lugar do Pedro entra o Gabigol, no lugar do De La Cruz, enfim, recua o Gerson novamente, ou enfim, bota o Vitor Hugo, talvez, o Igor Jesus, e cara, o Tite tem que dar o jeito dele, mas o Flamengo aparentemente vai ter problemas nessas duas peças, né? A entrada do Gabi foi muito maneira, a gente viu o Gabi jogando 45 minutos, tranquilo, sem pressão, com o time montado ali, o abastecendo, ele buscou a partida. Teve uma outra bola que ele poderia ter recebido, mas os finalizadores preferiram bater pro gol a mandar para ele, o que acabou irritando um pouco o nosso atacante, mas a participação do Gabi foi razoavelmente bem. Foi razoavelmente bem, gostaria que ele tivesse marcado, mas infelizmente não marcou. Eu acho que se o Pedro estiver fora, ele terá 90 minutos para mostrar o seu futebol. E cara, acho que assim o Flamengo vai retomar o seu rumo, e se Deus quiser a classificação às oitavas virá de qualquer jeito. É isso, campeonato estamos vivos, é curioso falar isso na sexta rodada, mas pô, é importante se manter sempre colado ali no topo da tabela para que não percamos o foco, né? Então o Flamengo ontem dormiu líder, estamos com 11 pontos, atenção total agora vai para quarta-feira. É isso, vamos aguardar o retorno do Arrascaeta. O Tite já falou que considera a possibilidade de repetir o time que colocou ontem. Claro, ele vai repetir se o Pedro de la Cruz deixar, né, o cara pálida. Do mais, vai ter que mudar drasticamente o esquema de novo. Então, mas o Arrascaeta volta. Eu acho que se caso o Arrascaeta volte, o Lohan tem que ser improvisado pro lado do Arrasca. Enfim, Gabi, Lohan, Arrasca, Cebolinha, tá bom, cara, Gerson. E assim vai, entendeu? Então, dá pra ganhar o Bolívar, porque, pô, meu irmão, estamos falando do Bolívar, não do Real Madrid, né? Então, é isso aí. Meu povo, por hora vou me despedindo. Claro que eu quero deixar aqui um grande beijo a todas as mamães do planeta. Feliz Dia das Mães. E é isso aí. Muita chuva no sul e vamos continuar vivendo a vida. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras, valeu!